Então, 2 Pedro, capítulo 3. Lembrando, né, fazendo uma recapitulação, que a carta foi escrita pelo apóstolo Pedro por volta de 67 depois de Cristo. É uma carta escrita para os cristãos que viviam nas igrejas que eram perseguidas na época. Então Pedro ele traz lembretes, né? Ele traz lembretes ao nosso coração para que a gente não se esqueça de coisas tão fundamentais e importantes. Pedro escreveu a sua primeira carta e agora escreveu a sua segunda carta, que nós vamos estar finalizando hoje. Eu estou usando a versão NAA da Bíblia, a minha Bíblia de estudo NAA, e você pode estar aí acompanhando na sua Bíblia. Então, 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo, e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus as encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram.
Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia do Eterno. Essa carta é muito forte. Na semana passada falamos sobre os falsos mestres e agora Pedro, ele encerra o seu discurso lembrando de algo muito importante. Jesus voltará. A terra que conhecemos será destruída e virão novos céus e nova terra. E o tempo, ele passa e faz com que a gente pense: essa palavra não é verdade. Já se passaram 2024 anos. Já se passaram muito tempo. Uau, 2000 anos se passaram e Jesus ainda não voltou. E aqui ele fala para que a gente aguarde, transmitindo a salvação para outros, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam impactadas, alcancem a salvação. Que nós nos apeguemos a isso, ao nosso propósito de propagar o reino, de transmitir a palavra do Senhor, de transmitir a salvação. Esse capítulo ele é dividido em 2 perícopes. A primeira perícope, Pedro vem falando sobre a vinda do Senhor. Jesus voltará. Jesus falou que ele estava indo para preparar algo e que no tempo certo, em que nem mesmo ele naquele momento sabia, mas que somente cabia ao Pai saber o tempo em que Jesus retornaria. E a segunda perícope, Pedro vem falando sobre esperar. Como esperar o Senhor? Jesus está vindo e como nós devemos esperar a sua volta. Aqui ele está finalizando dizendo: amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro lembranças, em ambas procuro trazer um despertamento, um lembrete. Querido, tudo que não é falado é esquecido. Vou falar melhor, tudo que não é falado não é lembrado, e tudo que não é lembrado é esquecido. Precisamos falar que Jesus voltará. Precisamos falar que Jesus salva, que Jesus ama. Deus ainda não está no trono de juiz. Deus ainda não está julgando, mas esse dia chegará. E um dia ele sentará na sua cadeira de juiz e julgará a todos. Mas hoje, ele é esse Pai que está de braços abertos para receber, para trazer salvação, para trazer renovo, para trazer acolhimento, aconchego para todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Salvador do mundo, alcança essa salvação. Precisamos propagar o amor de Jesus pelas pessoas. Não cabe a nós cair em ciladas de julgamento alheio. A palavra diz que o Senhor enviará aquele que vai separar o joio do trigo, mas que cabe a nós permitir que o joio cresça com o trigo e que no devido tempo a devida pessoa fará a perfeita separação, para que nós, de forma errônea, em tempo errado, não arranquemos o trigo junto com o joio. Então aqui Pedro, ele está, antes de tudo, saibam, aqui no versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias. Não se espantem que o mundo zombe. O mundo vai zombar. O mundo vai escarnecer. O que aconteceu agora nas Olimpíadas é um mundo escarnecendo, é um mundo zombando, e eles pagarão. Eles responderão a Deus e não cabe a nós perdermos tempo com essas tolas
brigas, porque o mundo sempre será o mundo, o zombador, o escarnecedor. O pastor Jessé escreveu: o evangelho é eterno, porém não temos a eternidade para pregá-lo. Nós só temos o tempo que vivemos para alcançarmos aqueles que vivem enquanto vivemos. Reinhard Bunke disse isso. E que tremendo, que verdadeiro isso. Tudo que você tem é o hoje e é o agora. E o que você está fazendo com o hoje e o agora que o Senhor está colocando na sua mão? Aqui no versículo 5, Pedro, acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Vamos lembrar da história de Noé. Teve um mundo inteiro que foi destruído e somente Noé e sua família sobreviveram, fora os animais. Mas teve um mundo inteiro que nós não fazemos ideia de quantas pessoas tinham. Nós não fazemos ideia de como era esse mundo que foi destruído com dilúvio. E versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E o pastor Jessé escreve: o credo apostólico diz: ele está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e mortos. Então eu quero trazer a lembrança aqui para você. Hoje, Deus ainda não é o juiz. Deus não está ainda derramando juízo sobre a terra. Talvez por isso que muitos acham que o juízo não virá. Mas é porque ele ainda está se manifestando como um Pai poderoso, eterno, de amor e salvação para com a humanidade por meio de Jesus Cristo. Mas esse dia está vindo e se aproxima o dia da vinda. E a gente precisa ter muito temor no coração, pregar o evangelho, viver a vida segundo Deus nos direciona a viver, crendo que um dia estaremos diante do Santo Juiz, que vê tudo. Ele vê o que você sente, o que você pensa. Ele vê por que você faz o que você faz, qual a motivação do seu coração, o que move você. Deus está vendo. Deus está vendo os pensamentos que você pensa que ninguém está vendo. Deus está vendo, está fazendo um raio-x em você. Ele está olhando você de dentro para fora. Ele te esquadrinha e ele te vê. E no dia do juízo, nós precisaremos dar conta de cada palavra inútil que saiu da nossa boca. Será que temos noção disso? Precisamos ter. E que Deus traga sobre mim e sobre você essa consciência do poder das nossas palavras. E como nós devemos pensar e pensar antes de falar. O pastor Jessé escreveu aqui novamente: estamos vivendo os dias de Noé. As pessoas vivem suas vidas, se casam, bebem, comem, dormem, como se não houvesse amanhã. Mas a medida da iniquidade de Deus está se enchendo. É verdade, ô Senhor, que essa medida ainda esteja bem grande, Senhor. Bem grande, que o Senhor nos dê, Pai, toda a oportunidade para nos arrependermos dos nossos pecados, para perdoar, para corrigir a rota e para que a nossa vida seja alinhada completamente ao Senhor e à Tua vontade. Usa-nos, Senhor, para edificarmos uns aos outros, Pai. Usa essa live, Pai, para edificar aquele que está me ouvindo nessa noite. Deus, abençoe essa pessoa que está me escutando, Senhor. Leve a ela ao arrependimento, Pai, ao arrependimento de seus pecados, a mudar a rota, Senhor. A mudar, Senhor, de decisão, a mudar de escolha. Deus, alinhe a rota. É tempo de nós nos alinharmos, querido. É tempo de reavaliarmos as escolhas que temos feito e mudarmos de rota.
E aqui no versículo 8, Pedro fala: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos são como um dia. O que isso significa? Para Deus não existe esse tempo que nós temos, né? Para Deus não existe passado, presente, futuro. Deus está além dessa linha temporal em que vivemos. Nós vivemos no tempo Cronos. Deus vive no tempo Kairos. É um tempo que nós temos determinada dificuldade de compreensão. A nossa mente, ela não alcança as coisas espirituais, as coisas de Deus, as coisas que estão fora desse tempo. Então, o que eu quero dizer para você é que para Deus não existe essa linha temporal que nós vivemos. Deus já sabe de tudo que houve, de tudo que ainda vai acontecer. Deus está fora desse tempo. Então, aqui no versículo 9 ele fala: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Existe o tempo de Deus para as coisas acontecerem em nossa vida. Deus, ele nunca falha. Ele não se atrasa. Deus, ele não mente. Deus, ele não retarda nada. As coisas acontecem no tempo de Deus para elas acontecerem. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós não temos poder nenhum sobre Deus. Deus é que tem poder sobre nós. E precisamos olhar a vida a qual vivemos hoje e identificar o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer transformar na minha vida hoje, para que eu esteja preparada para o amanhã de Deus. Tudo em minha vida me prepara, me forja e me forma para eu viver o que Deus tem para mim. A escassez, a abundância, como é que fala a palavra? O secreto, a fama, tudo me prepara, me forja e me forma para eu viver aquilo que Deus quer que eu viva amanhã. Hoje você é formado, forjado e preparado para viver o propósito de Deus amanhã. Talvez você não veja dessa forma. Talvez você esteja vivendo como essa pessoa que julga que a promessa de Deus está demorando, mas não está. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui ele continua dizendo, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus tem nos dado tempo e oportunidade para nos arrependermos do nosso pecado, para recalcular a rota, para realinhar aquilo que precisa ser realinhado. Deus tem dado tempo para mim e para você. E o que nós temos feito com esse tempo? E aqui no versículo 11 ele começa a outra perícope, onde ele vem falar como esperar o Senhor. E ele começa dizendo assim: uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Se você pudesse olhar para a sua vida hoje, agora, você identificaria que a sua vida está sendo vivida de maneira santa e piedosa? Assim como ele pôs um sinal em Caim para que ninguém o matasse e tivesse tempo de se arrepender do seu pecado de assassinar o seu irmão. Isso aí, Deus deu o tempo para Caim se arrepender do seu pecado. Deus não permitiu que ninguém matasse Caim. Deus permitiu que Caim morresse de morte moída para que ele tivesse tempo de se arrepender do seu pecado. E Deus tem dado tempo para mim e para você. Deus fez você clicar nessa live
para você ouvir isso. É tempo de se arrepender. Ainda dá tempo. Se arrependa. Se achegue ao Senhor. Busque o Senhor em sua intimidade, no seu secreto, no seu a sós com o Senhor. Peça perdão. Realinhe a rota. Conserte a rota. E no versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então a nossa esperança está nesse novo céu e nossa nova terra. O que vemos aqui cessará, o que vemos aqui desaparecerá e algo novo surgirá. Nós cremos e nós temos essa esperança numa vida nova de justiça, de vida sem pecado, vida sem maldade, vida sem malícia. E eu me agarro a essa esperança e eu encorajo você a se agarrar também. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então existe uma vida sem mácula, uma vida sem culpa e uma vida de paz para nós. Porque aqui Pedro está falando que quando Jesus vier, ele vai encontrar pessoas sem mácula, sem culpa e em paz. E esses somos nós, os filhos de Deus, os coparticipantes daquilo que Deus tem feito no mundo. Ele nos encontrará. Então existe uma vida livre da culpa esperando por você. Existe uma vida livre de todo pecado, de toda imundícia, de toda iniquidade esperando por você. Existe uma vida de paz esperando por você. Tome posse da paz que excede todo entendimento sobre a sua vida. Viva uma vida de paz. Viva essa paz. Que mesmo em meio ao caos, você crê, você confia e você acredita que Deus está com você. Versículo 15. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Todo dia é uma nova oportunidade de salvação de Deus sobre alguém. Amém? Todos os dias, ao nascer do sol, todos os dias ao pôr do sol, existe uma expectativa para que novas pessoas se encontrem com o Senhor e tenham suas vidas salvas. Deus está esperando para encontrar você e salvar a sua vida. Isso é maravilhoso. No versículo 16, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender. Aqui Pedro está falando sobre as cartas de Paulo, que existem coisas difíceis, que Paulo fala, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, cuidado. Existirão as pessoas que vão deturpar as palavras de Paulo, que vão deturpar as palavras da Escritura, mas esses então, vão ter que dar contas para Deus e vão cair em sua própria destruição. Que a gente se apegue à palavra verdadeira, a palavra aqui da palavra de Deus, que a gente não coloque nada, nem tire nada, mas leia a palavra e olhe para ela e fale que essa palavra venha mover a minha vida, venha transformar a minha vida. O problema é que nós queremos mudar a Bíblia, enquanto que a Bíblia precisa mudar ao nosso coração, a nossa mentalidade e a nossa
vida. No versículo 17, ele já concluindo todo esse livro de 2 Pedro. Pedro aqui vem falando: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Então, cuidado. Na semana passada eu falei cuidado com os falsos mestres, e hoje eu falo cuidado com aqueles que deturpam a palavra de Deus, cuidado com aqueles que tentam manipular a palavra de Deus aos seus próprios prazeres, à sua própria satisfação. Então, que a gente leia a palavra de Deus e a gente coloque, né, a mão no coração e fale: Senhor, mude a minha vida, transforme a minha vida, que esse alimento venha mudar a minha mentalidade. E o versículo 18, ele termina: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia! Glória a Deus! Então, que a nossa vida seja crescendo em graça, crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse crescimento, ele vem desse relacionamento íntimo com o Senhor, que eu e você precisamos ter todos os dias. O devocionar é para incentivar você, encorajar você. Você precisa ter o seu próprio relacionamento com Deus íntimo, no secreto, personalizado. Deus escuta você, Deus ouve a sua oração. Deus, ele não te abandonou. Deus, ele não tapa os ouvidos, ele não está ignorando você. Deus escuta, Deus ouve. E com certeza, Deus tem tentado falar com você, mas para ele falar com você, você precisa calar a sua voz na mente. As vozes precisam ser caladas para que você escute a verdadeira voz que você precisa escutar. Essa é a palavra de hoje. Esse é o devocionar de hoje. Tchau, tchau.